Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, bom domingo para todos. Este é o dia que o Senhor fez e que nos proporciona então estar com Ele através da palavra do Senhor, encontro com a palavra no domingo, nesse domingo pela manhã, onde estaremos apresentando algumas novidades para os irmãos. Enquanto isso, você permanece aí com a gente, tá bom? A gente está fazendo algumas experiências, uns testes hoje também, mas ao final dessa transmissão eu vou trazer para vocês algumas orientações, algumas informações importantes a respeito desse momento que nós estamos vivendo como igreja, através desse encontro com a palavra. Vamos compartilhar algumas coisas também a respeito da própria igreja, algumas atividades, né? Nós temos e teremos. Então quero que você fique aí bem conectado aí com a gente até o final, tá bom? Hoje a gente está fazendo uma pequena experiência aqui para vermos a viabilidade de uma transmissão sendo feita ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se você tiver acesso ao YouTube, você pode aí conectar também ao nosso canal PR. Paulo César de Carvalho. E os irmãos também do Facebook também podem estar ligados aí e, se possível, compartilhar a transmissão com os demais. Preciso desse tempo, como a gente está fazendo essa experiência, em virtude de algumas mudanças que a gente estará falando ao final,
Eu gostaria que você me informasse como que tem chegado, né? Se você está vendo pelo YouTube, gostaria que você me falasse se está chegando normal, se não está. Em alguns momentos a transmissão pode ficar instável, porque a gente está nessa fase de experiências ainda. Daqui a pouco a gente consegue fazer algo mais específico, tá bom? Mas dá essa resposta pra gente aí, tá? Se você estiver vendo pelo YouTube, tá bom? Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus. Depois da oração a gente vai começar então o nosso estudo desta manhã. Deus, nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que já está aqui ligada, conectada conosco, participando deste encontro pela manhã, agora, encontro com a palavra. O Senhor possa receber agora cada vida no altar do Senhor, que seja um tempo, Deus, especial de crescimento do Senhor, de aprendizado da palavra do Senhor, que o Senhor possa nos trazer graça vinda da parte dos céus, para que a palavra viva do Senhor seja ministrada ao nosso coração, ao coração de cada um daqueles que estiverem participando conosco deste momento. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós entregamos agora a vida de cada um ao Senhor. Faça a tua obra, Deus, nesta manhã, nas nossas vidas, e nos encha do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos, todos que estão aqui, alguns, vejo que tem alguns pelo YouTube e outros, grupo maior, pelo Facebook, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando de ampliar um pouco aquilo que Ele já nos deu. Então, vamos caminhando assim, e se o Senhor nos permitir e nos der realmente graça para desenvolver algo muito melhor com os irmãos, a gente vai fazer. Enquanto isso, precisamos das orações dos irmãos para que realmente nós consigamos os resultados dentro daquilo que nós temos planejado diante do Senhor. Bem, nós temos aqui o YouTube. Eu não tenho ainda a noção de quem está aqui, que eu estou tentando aprender a mexer aqui. Então, tem 3 pessoas ali, mas eu não estou conseguindo identificar quais são. Então, se tiver alguém aí, entra no chat aí, fala alguma coisa aí para nós. Do Facebook eu consigo já visualizar melhor aqui, né? Lourdinha, bom dia. Irmã Noélia está lá presente, né? Noélia sempre presente conosco. A Terezinha Gomes está ali com a gente também. Maria de Fátima está ali, a Lourdinha está aqui. Marcos Henrique, graça e paz, bom dia, minha querida. Sônia está lá com a gente também. Minu, muito bem. Vamos lá. Minu, depois a gente vê se a questão, se você não conseguiu entrar pelo link, nem pelo Face, pelo YouTube, depois a gente vê isso aí. Vai me falando aí como é que estão as coisas para eu poder ver o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? A pessoa que está me ajudando nessa suporte aí para a gente conseguir dar sequência a algo bem legal para os irmãos, tá bom? Muito bem, então vamos conversar um pouco. Nós estamos durante essas semanas tratando sobre a salvação, a certeza, a segurança e a alegria da salvação. Já abordamos a certeza da salvação, já abordamos a segurança da salvação e também a alegria da salvação. Nós já falamos
vezes sobre ela, mas eu tenho algo mais ainda para a gente fechar, ou pelo menos tentar, né? Se for possível, a gente fecha hoje. Tentarmos fechar esse tópico da alegria da salvação. Nós vimos, portanto, que Deus nos fez com um propósito. No seu propósito, Ele está a cada dia nos proporcionando, então, viver com Ele uma vida de glorificação do nome dEle. No seu propósito, Ele está nos renovando, nos fortalecendo a cada momento. E esse propósito de Deus, desde a criação do mundo, que vem então, o Senhor, se cumprindo através dos tempos, propósito esse que se confirmou através da vinda de Jesus, segundo diz a palavra do Senhor, Deus havendo falado a nós, aos pais, pelos profetas, a nós nos fala então agora nos últimos dias através do Filho, aquele que constituiu o herdeiro de todas as coisas. Portanto, nós temos agora o privilégio de ouvirmos o Senhor, vermos aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossa vida e os privilégios que Deus tem nos dado de vivermos com Ele em Cristo Jesus. A salvação é algo que nós precisamos entendê-la para que a gente possa ter esta plena certeza, plena convicção daquilo que nós queremos ser em Jesus. Nós falamos esses dias atrás a respeito do Salmo 51:12, quando Davi, na sua oração, clama ao Senhor para que Ele possa devolver a ele a alegria da salvação. Ou seja, ele não diz que ele perdeu a salvação. Salvação, uma vez adquirido, nós falamos sobre isso, né? Dentro dessa série de meditações, nós destacamos isto, a certeza que nós temos da salvação. Não é algo que se você ganha um dia, perde do outro, não. Você recebe, você ganhou, você é um presente, uma dádiva de Deus para você. Agora, o que ocorre muitas vezes é você perder a alegria da salvação. O que faz com que se perca então esta alegria da salvação? Que aspectos são esses que podem nos impedir de viver com intensidade a alegria da salvação? O principal deles, talvez, o primeiro ou talvez o principal deles é o pecado. Nós dependemos, meus irmãos, para que a alegria da salvação seja uma realidade na nossa vida, nós dependemos de termos comunhão contínua com Deus. Comunhão contínua com Deus. Mas o que nos impede de ter essa comunhão constante, contínua com o nosso Deus, a Bíblia chama então do pecado. O pecado é esse ato da nossa desobediência, da nossa rebeldia contra Deus, mesmo tendo sido transformados, mesmo tendo sido lavados no sangue de Jesus Cristo, mesmo sendo salvos, vivemos momentos em que a alegria da salvação ela se perde, e um desses momentos é em decorrência do pecado. Isaías 59, o profeta Isaías fala exatamente sobre isso, nos 2 primeiros versículos do livro do profeta Isaías, capítulo 59. 59 diz assim, versículos 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado ou está fechado.
para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então vejam, o pecado não confessado ao Senhor é o pecado que rouba de nós a alegria. Por que isso? Porque a Bíblia diz que a alegria é um dos frutos do Espírito. Mas como que esse fruto vai ser produzido se existe o pecado? Se existe o pecado, então existe aqui uma forma de um bloqueio. E esse bloqueio, meus queridos, é exatamente esse bloqueio que faz com que nós deixemos de exercitar esta alegria da salvação. Então nós precisamos resolver o problema que está roubando de nós a alegria da salvação, que é o nosso pecado. Para isso, a Bíblia nos diz que Deus nos deixou a oportunidade da confissão. Não é algo que nós estamos irremediavelmente perdidos porque não tem uma solução. Deus deixou a solução. A solução é, portanto, a confissão. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça. Se confessarmos, aqui é a questão da nossa escolha. Se nós escolhemos confessar os nossos pecados, então a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele é fiel e na sua fidelidade Ele então perdoa os nossos pecados. Mas é uma decisão que parte de nós. Aquilo que Deus tinha que fazer, ou precisava fazer, melhor dizendo, Ele não tem que fazer nada, né? Porque Ele é soberano. Nós aqui temos que fazer, como criaturas, como filhos dele, aquilo que Ele poderia fazer por nós, Ele fez, ao enviar Jesus Cristo, o seu amado Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então nós pensamos então que esse fator do nosso pecado, ele rouba a alegria da salvação. Quantas vezes nós estamos servindo ao Senhor quando estávamos ainda congregando e as pessoas não expressam a mesma alegria. O tempo vai passando, às vezes a comodidade, as coisas vão ocorrendo e não há confissão dos pecados. Então, com isso, a salvação ela perde o brilho dela de uma intensidade maior que deveria ter na nossa vida, exatamente porque nós estamos agindo de forma errada. Então, eu quero convidar você nesta manhã a refazer a sua trajetória de salvação em Jesus através da confissão. Confesse o seu pecado ao Senhor e clame a Ele especificamente como Davi fez: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu tenho feito coisa desagrada ao Senhor. Cite para Deus na sua confissão. Nunca faça uma confissão generalizada, mas específica. Fale com Deus, o Espírito Santo testifica no seu espírito aquilo que você precisa confessar. E nesse testificar do Espírito que você possa realmente confessar. Diga para o Senhor exatamente aquilo que você tem feito no seu dia a dia, os momentos da sua negação do nome dEle, os momentos que você tem feito algumas coisas, aquilo que você tem sido atraído por elas, que te leva à prática do pecado. Confesse ao Senhor as suas fraquezas, confesse ao Senhor as suas dores,
as suas dúvidas, as suas tristezas, as suas incertezas. Confesse ao Senhor. Salomão diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, você recebe a misericórdia dele, que te sustenta, que te renova, que te restaura. Você recebe a misericórdia dele, que traz vida abundante para você. Você recebe a misericórdia dele, que transforma a sua vida, e aí você pode clamar ao Senhor: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Davi só pôde fazer esta súplica ao Senhor para receber a alegria da salvação de volta, depois de ter confessado o seu pecado. Primeiro, ele reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, para depois ele pedir algo ao Senhor. O caminho que estava fechado por causa do seu pecado foi então realmente, novamente religado, e agora ele podia então confessar ao Senhor os seus pecados. Uma outra coisa, meus irmãos, que muitas vezes nos faz perder a alegria da salvação, são as situações que nós passamos no dia a dia, as tristezas, as decepções, né, que nós passamos com pessoas, com familiares, nesse momento tão difícil, né, de mortes por causa do Covid, cada dia mais preocupante os números, né? Mas uma das coisas que faz a gente perder a alegria é quando você também perde um ente querido, você perde uma pessoa muito próxima de você, e esse momento causa uma dor no coração das pessoas, e às vezes elas ficam sem força até para orar ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nesse momento é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque ele sente a dor do nosso coração. Não é que nós estamos tristes por causa de Deus, estamos tristes por causa dos nossos sentimentos. E é aí que Paulo vai dizer que nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso pensamento com outras coisas. Porque quando nós passamos por uma tristeza ou decepção, o que acontece é que a nossa mente ela tem aquela tendência de ficar voltada só para aquilo que aconteceu. Aí quando nós ficamos com a nossa mente voltada só para aquilo que aconteceu, nós deixamos de desfrutar da alegria do Senhor e deixamos também de entender os propósitos de Deus para a nossa vida através daquele acontecimento. Por isso que Paulo vai dizer: ocupa o pensamento de vocês com aquilo que é puro, verdadeiro, honesto, de boa fama. Pense nessas coisas. No momento que a tristeza bater a sua porta, bater a porta da sua mente, do seu coração, e todos nós passamos por isso. Não tem nada errado você ter tristeza na sua vida. Essa tristeza não pode roubar a sua salvação, a sua certeza de que Deus está no comando das coisas. Mas todos nós passamos por isso. Vejam que quando Jesus ele está chegando o momento de ele ir para o Calvário, ele se aparta um pouquinho ali do jardim, não era um monte, era um jardim bem próximo. Coloca os discípulos ali e vai orar. E a oração dele era tão intensa, a dor, a tristeza era tão grande que a Bíblia diz que seu suor se tornava em gotas de sangue. Havia uma tristeza no seu coração, uma angústia. Na sua angústia ele clamava ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento agora, mas eu quero que seja feita a tua vontade. E ele vivendo aquela angústia, quando ele volta, ao invés de ver o seu apoio, o apoio dos discípulos que ele disse para aguardá-los, disse para eles: fiquem aqui orando. Ele chega e encontra, em vez de eles estarem orando, eles estão dormindo. Ele tem uma dor do sofrimento e tem uma tristeza devido
o cansaço, não sei se o cansaço justificaria, mas aqueles homens estavam ali dormindo. Ele volta novamente, faz a mesma coisa, volta, eles estão dormindo de novo. Mas Jesus não desiste deles. Não desiste deles e continua o seu ministério, mesmo quando eles se afastam dele ali no momento do interrogatório e da crucificação. Ele não se afasta deles, ele permanece amando-os, vai ao encontro deles depois. Ou seja, meus queridos, o que ocorre é que o Senhor não deixa de nos amar em momento algum sequer da nossa vida. Então, não deixe que nada, que a tristeza, que a decepção, que nenhuma situação venha roubar de você a alegria de viver com o Senhor. As suas dores, as suas angústias, os seus problemas não foram maiores, não são maiores que aquelas que Jesus sentiu por nós ali antes da cruz, durante a cruz. E naquele momento ele passa todo como um homem, levando sobre si todas as nossas dores, conforme o profeta Isaías diz, que ele levou sobre si todas as nossas dores, ele também as levou sobre si. Então, meus queridos, eu quero te desafiar nesta manhã a não perder a sua alegria da salvação, mas que você possa manter esta alegria continuamente diante do Senhor, meu querido. Viva com o Senhor com a alegria da salvação. Receba a alegria da salvação continuamente na sua vida, meu querido. E viva esta alegria da salvação com o Senhor continuamente. Veja que quando Jesus ele olha para nós, ele está querendo sempre trazer a nós algo novo para a nossa vida. Jesus ele nos ama, ele quer nos ver com ele continuamente. Então nós precisamos entender esse amor de Deus por nós e não deixar, meus irmãos, mesmo que as coisas possam parecer finais ou insolúveis para a nossa vida, mas que nós possamos continuar então firmes, porque o Senhor tem um propósito para nós até na nossa tristeza. Escrevendo o livro de Mateus, capítulo 6, Jesus diz que ele tem um propósito em tudo. A Bíblia diz que nem sequer uma folha que cai de uma árvore o faz sem que seja a vontade do Senhor. Tudo que ocorre em nossa vida, Deus tem um propósito para isso em nós. Viva, portanto, esse propósito de Deus a cada dia na sua vida. Experimente continuamente a alegria da salvação. Quando a tristeza bater a porta do seu coração, que você possa rejeitar essa tristeza e dizer: aqui só vive, aqui só vem alegria, porque Jesus é a minha alegria. Jesus é a minha alegria. E se Ele é a minha alegria, eu tenho que viver isso a cada dia da minha vida. Eu tenho que ter esta convicção desta alegria de Jesus na minha vida a cada momento. Essa semana nós vivemos um momento bastante triste para nós como família, com a perda de uma pessoa muito amada. Fizeram parte, ela, a família dela, fizeram parte da nossa vida quando estávamos pastoreando lá em Divino. E sempre mantivemos contato contínuo com esta pessoa, com a família, e isso trouxe um abalo emocional muito grande para nós. 2 dias, pouco mais de 2 dias, ela havia mandado um áudio, estava no hospital, e 2 dias depois chega a notícia do seu falecimento.
no momento da intubação, uma parada cardíaca, tirou a vida dela. Então, jovem ainda, e todo o vigor da vida, exercia a função de psicóloga no Juiz de Fora, e isso marcou muito esses dias, essa semana, nossa vida, trouxe uma tristeza, a gente ficou meio assim que sem chão quando nós estávamos ali vindo, a família que nos recebeu ainda jovens, né? Estamos falando de quase 30 anos atrás, eu e Dininha ainda bem jovens, nos acolheram como se fossem filhos, bem idosos. E hoje nós podemos então louvar a Deus, porque o Senhor cumpriu o propósito dele com a vida dessa pessoa. Então nós precisamos descansar no Senhor, porque por mais que nós queiramos enxergar de outra forma, o propósito de Deus sempre vai se cumprir na nossa vida. Então, descansar no Senhor. Descansar no Senhor é o nosso objetivo, então, todos os dias da nossa vida. A outra coisa, meus irmãos, que pode também tirar a alegria da nossa salvação, está registrado em Efésios 4:30, que a questão da alegria da nossa salvação é tirada quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos manda fazer, desobedecemos ao Senhor através do Espírito Santo, fazemos coisas que entristecem ao Senhor. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós perdemos também a alegria da nossa salvação. Tem algo na sua vida que hoje está entristecendo o Espírito Santo na sua vida? Se existe, peça então perdão ao Senhor por isso. Peça perdão ao Senhor e experimente a alegria da salvação. Viva a alegria da salvação todos os dias da sua vida. Não perca esse tempo que o Senhor está dando a você de viver algo tão precioso com o Senhor a cada dia da sua vida. Vivemos um tempo, meus irmãos, de um vazio, né, tão grande na vida das pessoas que diz respeito ao relacionamento com Deus. Mesmo com a pandemia, algumas pessoas estão buscando aproximar mais de Deus, mas algumas outras estão levando a vida assim, adoidado, sem qualquer comprometimento com Deus, sem oração, sem leitura da Bíblia, sem comprometimento com Deus, com as pessoas, e achando que se é uma situação que daqui a pouco vai passar. Meus irmãos, Deus está dando a oportunidade para que nós, como igreja, nós nos posicionemos nesse novo momento e possamos então passar por uma experiência de transformação e de crescimento espiritual. Daqui a pouco, quando eu falar para vocês sobre esse propósito que a gente tem, com esse encontro pela manhã, você vai entender um pouco mais também. Porque, meus irmãos, nós vimos uma época, o pastor Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito interessante, que nós vivemos uma época em que o mar há muita água nesse mar da nossa vida, mas são águas rasas. As pessoas estão vivendo uma superficialidade do Evangelho, estão vivendo um Evangelho onde as águas simplesmente chegam aos pés, não naquela visão do profeta que as águas estavam nos pés, foram subindo até cobrir, né, completamente a pessoa. Não há na vida de muitos essa água profunda, apenas superficial, está satisfeito com o pouco que tem, satisfeito com aquilo que fez um dia, entregou a vida para Jesus, foi salvo e foi batizado, e agora está satisfeito com aquilo que fez.
achando que a vida cristã, a salvação resume somente a isso. Ela não entra em águas profundas, ou seja, a vida dela, ela não recebe a profundidade de Cristo na vida dela. Há uma vida vazia, superficial. Como nós vivemos superficialidade cristã evangélica nos dias atuais? As pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem o ensinamento da palavra de Deus. As pessoas não buscam conhecer, não vivem restritas a lerem algumas publicações aí de internet, mas não vão à palavra, não oram, não estudam livros que ajudem a entender a palavra de Deus. Mas se você perguntar para elas sobre a questão política, sobre a questão econômica, sobre a questão dos artistas, de programas de televisão, elas sabem de tudo, mas não sabem nada sobre Deus. Sabem que Deus amou o mundo de tal maneira e que Deus foi Filho unigênito. Sabem coisas básicas, mas e a profundidade disso? Vejam, eu vou abordar esse assunto ainda em outro momento, que esse exemplo que eu vou dar para vocês. Vejam, por favor, pensem comigo, por favor, uma árvore plantada. O que sustenta essa árvore? São as folhas dela? São os seus galhos? Não, o que sustenta aquela árvore é aquilo que está escondido, que ninguém vê, que são as raízes. Se a raiz daquela árvore está exposta, ela vai cair, ela tem que estar escondida. A raiz não pode estar na superfície, ela tem que estar no interior. Aquela parte que está lá no fundo, que ninguém vê, é que sustenta a nossa vida. Não são os frutos que sustentam a nossa vida, não é aquilo que eu ostento, não é aquilo que eu mostro com o meu corpo, não é aquilo que eu mostro com a minha palavra, não é aquilo que eu mostro com o meu vestuário, não é aquilo que eu mostro para as pessoas que expressam realmente quem eu sou, mas é aquilo que está lá no oculto, que ninguém vê, está escondido, está lá no fundo, que você cultiva naquela hora secreta com o Senhor em oração. Naquele momento onde você, em oração, você está ali buscando ao Senhor, estuda a palavra de Deus, reflete sobre ela, ora a palavra para que o Senhor possa te dar profundidade nas raízes. Se não tiver raiz, vai desabar. Por isso Paulo diz o seguinte: aquele que está em pé, cuidado para não cair. A única forma que você tem para não cair é ter raízes profundas. E raízes profundas não se consegue de um dia para o outro. Não é o pastor orar por você que vai fazer você adquirir essas raízes profundas. Não. Raízes profundas você vai adquiri-la quando você estiver servindo ao Senhor, vivendo com o Senhor, com a sua palavra continuamente. Ninguém verá, naquele momento a sós, só você e Deus. Ninguém vai estar vendo o que você está fazendo, está no oculto, porque só você e Deus sabem aquele momento específico. Ele sim vai te dar raízes, e são essas raízes que sustentam a sua vida. Sabe por que muitas pessoas não dão frutos na sua vida? Porque não tem raízes. Sabe por que muitas pessoas estão nas igrejas, são infrutíferas, são inertes, estão nas igrejas ali apenas como um número de membros, às vezes figuras decorativas, às vezes nem sempre decorativas, porque não há assiduidade na frequência. Falta raízes. Quando as raízes são profundas, os frutos se produzem. Quando as raízes estão cobertas pela terra, estão ali fortalecidas, regadas pelo Espírito Santo de Deus, você vai se tornar uma pessoa frutífera.
gente não vai nem precisar ficar te pedindo para produzir fruto, você vai querer. Você não chega para uma árvore frutífera e fala para ela, olha, eu quero frutos. Jesus, quando chegou perto de uma, não foi para isso. Foi para amaldiçoá-la porque ela não tinha frutos. Ela foi amaldiçoada porque não estava produzindo. A obrigação dela, tendo as raízes, era produzir os frutos. Se você tem raízes, você tem a obrigação de produzir frutos. Se não tem, está na hora de começar a enraizar-se no Senhor. Paulo usa essa palavra para dizer que nós precisamos estar firmados no Senhor, enraizados no Senhor, e essas nossas raízes, elas têm que ter cada dia mais e mais profundidade, de forma que mesmo que se a árvore cair, ela vai brotar de novo. Já viu isso? Você corta às vezes uma árvore que está na sua casa, está trazendo risco porque ela está um pouco curvada e tal, você vai lá e corta aquela árvore, ela cresce de novo. Você poda aquela árvore, ela cresce de novo, porque ela tem raízes profundas. Então nós precisamos ter essas raízes profundas em nossa vida, meu querido. Deixe que o Senhor possa estar presente na sua vida e tenha essas raízes aprofundadas no Senhor todo dia da sua vida, e seja alguém que está produzindo frutos todos os dias. Deixe a ociosidade de lado, deixe o medo de lado, deixe a acomodação, a preguiça, tudo de lado, e comece hoje a ser alguém que produz frutos para o Senhor. Meus irmãos, quando nós entendemos então essa figura da raiz, nós vamos entender muitas coisas que a Bíblia nos ensina. Por isso que eu disse que depois eu vou voltar sobre esse exemplo, trazendo alguns outros textos para nós entendermos melhor. Bom, eu vi um exemplo essa semana bem interessante sobre isso, falando sobre essa importância da nossa vida devocional. A pessoa usa o exemplo seguinte: você já viu aí, entra no YouTube que você vai ver aqueles vídeos, né, sobre icebergs, aquelas geleiras, né? Você vê às vezes a ponta de uma geleira para cima, só a ponta dela, o restante está totalmente submerso. Aquela geleira, ela tem talvez centenas, quilômetros de profundidade, ela só não derrete por causa da profundidade que ela tem. Aquele ensino que Jesus conclui em Mateus capítulo 6, 5, 6 e 7, quando ele conclui ali com aquele homem que construiu a casa na areia, outro construiu na rocha. É interessante porque Lucas fala sobre ele de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte, que esse homem, quando foi construir essa casa, ele procurou um terreno rochoso, e ali ele colocou os seus alicerces, enquanto que o outro apenas e tão somente colocou os alicerces sobre o terreno arenoso. As chuvas vieram, que estava sobre a rocha não foi destruído, estava firme, tinha alicerces sólidos. O que sustenta a sua vida, a sua casa, são os alicerces, é aquilo que ninguém está vendo. Você constrói a sua casa, você está aí dentro da sua casa agora, você vê as paredes da sua casa, mas se ela não tiver uma alicerce, na hora que tiver um vendaval, uma chuva forte, ela vai ser destruída. São os alicerces, aquilo ninguém está vendo, mas estão ali. São os alicerces que dão segurança à sua vida. Então, meu querido, eu quero te convidar hoje a ter alicerces firmes no Senhor, raízes profundas no Senhor, estar enraizado realmente no Senhor, para que você viva realmente uma nova vida com Jesus. E aí sim você vai experimentar toda a alegria
da salvação que Jesus nos dá. Amém? Próximo domingo nós vamos falar sobre a manutenção desta alegria, a gente entender um pouco mais a respeito desse tema. Bom, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, te dar esse entendimento contínuo para viver essa nova vida com o Senhor. Amém? Que Ele te abençoe e te guarde continuamente. Vamos orar. Deus, nós temos aqui tanta coisa que o Senhor nos disse nesta manhã, e temos também muitas coisas que o Senhor vai nos dizer ainda mais sobre a Tua Palavra, mas nós precisamos dos ouvidos para ouvir, precisamos do entendimento para compreender a Palavra do Senhor, mas sobretudo precisamos da graça, da misericórdia do Senhor, que nos faz então conscientes daquilo que nós ouvimos, para que nós pratiquemos aquilo que nós ouvimos vindo da parte do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor testifique agora na mente e no coração de cada um, Pai. A palavra do Senhor não volta vazia, porque o Espírito Santo é quem aplica em nossos corações. Então, Deus, que seja esse um dia de transformações, mudanças na nossa vida, que comecemos hoje a viver um novo tempo de raízes profundas, solidificadas no Senhor, um tempo de alegria da salvação, que não é tirada por causa dos vendavais, por causa dos problemas, por causa das tristezas, por causa até mesmo do pecado, que o pecado seja confessado, que as tristezas o Senhor possa nos mostrar a forma como o Senhor está ensinando a cada um de nós. Tudo o que acontece em nossa vida sempre é pedagógico, sempre o Senhor tem algo para nos ensinar. Estamos aprendendo com o Senhor a cada dia na nossa vida, mesmo nas dificuldades, Pai. Então, em nome de Jesus, nos dê esta graça do Senhor para compreendermos dessas verdades que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Fala o nosso coração nesta manhã, Pai. Nos dê um dia em paz, um dia para vivermos com o Senhor, para a glorificação do Teu nome, Deus. Guarda os Teus filhos de serem contaminados, Pai. Protege cada um deles. Deus, aqueles que estão ali nos hospitais, que o Senhor possa ter misericórdia destas vidas, ó Deus. As famílias que estão enlutadas, Deus, o Senhor possa consolar estas famílias, Pai, que têm sofrido tanto nesse período com a perda de tantos entes queridos, Pai. Deus, tem misericórdia, Deus, da nossa nação, do povo do Senhor, da Tua igreja. Levanta a Tua igreja como uma forma de expressar a glória do Senhor aqui entre as pessoas. Eu disse que é pela igreja que o Senhor vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades, às regiões celestes. Então levanta a Tua igreja como testemunha fiel nesse tempo de dor e de morte, Pai, de enfermidades, de incertezas. Que o Senhor possa nesse tempo, Deus, em nome de Jesus, levantar uma igreja viva, testemunha do Senhor, uma igreja que tem raízes firmadas em Ti, as quais o Senhor está sustentando, Pai, durante esse tempo, Deus. Dá provisão aos Seus filhos, Deus, não deixe faltar nada para eles. Dá provisão à Tua igreja, ó Deus, para se manter também, não deixando faltar os recursos financeiros também na igreja, Pai. Desperta os Seus filhos para essa fidelidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado, Deus, exaltado entre todos nós e entre toda a terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te consagramos estas vidas e ainda mais, Pai, Te pedimos. Pedimos ao Senhor pelos profissionais da saúde, Deus, que estão nos hospitais, enfermeiros, técnicos, médicos, toda essa equipe, Deus, que tem trabalhado tão arduamente, Deus,
Deus, tem misericórdia, renova as forças deles. Protege, Deus, cada um deles de serem contaminados também, Pai. Estão expostos a isso todo dia. Nesses momentos difíceis, onde cada dia se descobre novas variações do vírus, Pai, mas que o Senhor possa ser aquele que está protegendo essas pessoas ali no seu trabalho e também a cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecemos e nós entregamos a vida dos nossos irmãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Meus queridos, a nossa transmissão pelo YouTube, parece que deu um problema aqui, tem alguma coisa, nós vamos ter que corrigir nela. Não sei se o problema foi com o computador, com o notebook que estou usando, câmera, alguma coisa assim. De um tempo para cá a imagem parece ter sumido, né? Só está aparecendo para mim aqui ao transcorrer do tempo. Não sei nem se o áudio está saindo, mas a gente vai melhorar isso. Como eu disse, para os irmãos é um momento experimental, tá bom? Então a gente vai experimentando até chegar a um ponto legal para isso, né? Mas o Facebook, ela continua da mesma forma, né? Sem alterações, e depois nós publicamos esse vídeo no YouTube lá também, para quem não tem Facebook, possa também acompanhar aquilo que nós estamos compartilhando com os irmãos, de forma que ninguém vai ficar sem esse suporte necessário, né? Eu quero primeiro lembrar aos irmãos da igreja que hoje à noite nós temos a celebração da Ceia do Senhor. Nós não temos reunião presencial. Eu mandei no grupo da igreja as decisões que foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Contagem a respeito das celebrações, né, dentro dessa nova visão agora, depois da aprovação do STF, de transferir para cidades e municípios, governo de estado e municípios, as decisões. A Prefeitura da nossa cidade tomou as suas decisões, eu encaminhei para os irmãos através do grupo do WhatsApp as imagens lá das decisões principais. Então, nossas reuniões presenciais continuam suspensas, há permissão apenas para termos um pequeno grupo. Então nós teremos hoje à noite equipe de louvor, que serão ao chegar, higienizados, testados, para que possam estar aqui e nos ministrar o louvor. Teremos também a celebração da Ceia do Senhor online. Os que estiverem aqui vão participar, mas você que está em casa, online. Então, se você prepara, por favor, aí o seu pão, o seu suco, e nós vamos à noite, depois da ministração da Palavra de Deus, nós teremos também a Ceia do Senhor. Então, fica aí, participa com a gente, tá? E lembrando que, a partir de hoje, os nossos horários à noite, de domingo à noite, estão alterados. Eles estarão sendo realizados às 18 horas, bem mais cedo. 18 horas. Se chegar às 19, você vai ver sua gravação. Então, 18 horas, nós começamos aqui com um momento de louvor e depois nós teremos, então, a ministração da palavra e da ceia. Então, eu espero que você lembre disso, tá bom? Eu mandei no grupo também, publiquei no Facebook uma imagem com esses nossos horários. Então, por favor, vai lá, pega aquelas imagens, manda para as pessoas, tá bom? Para que elas possam participar conosco também da Ceia do Senhor hoje à noite. Lembra elas também, ajude a lembrar a elas, aquelas que não estão no grupo, ou que às vezes estão no grupo e nem acessaram, né? Não viram, né? Às vezes a pessoa demora para acessar o grupo, né? Então, manda aí, vamos estar juntos hoje, um bom grupo hoje à noite para nosso culto ao Senhor. Os irmãos que estão fazendo seus depósitos via Pix, ou que estão trazendo seu dízimo até a igreja, agradeço a Deus pela vida de vocês e continue sendo fiéis, porque precisamos honrar os nossos compromissos também como igreja. Mas a última coisa que quero informar para vocês, nós estamos começando a partir de hoje, você pode perceber que nós utilizamos aí uma expressão, escola encontro com a palavra.
nós vamos fazer uma pequena mudança nesse nosso horário de encontro com a palavra. Ele vai se tornar uma escola bíblica encontro com a palavra, não vai substituir a escola bíblica dominical. É uma escola bíblica online. Essa escola, ela vai ter vários cursos. Por enquanto, nós ainda vamos fazer essas meditações durante esse mês de abril, mês de maio, talvez final do mês, princípio de junho. Nós então começamos com a escola. Nós teremos vários cursos que a gente vai ministrar online, independente de a gente ter reunião presencial ou não. Esses cursos, alguns eu vou ministrar, outros a gente vai trazer alguns baseados em outros vídeos de alguns cursos importantes que a gente tem participado também. Vamos trazer algumas coisas para vocês, alguns vídeos já de cursos que tenham profundidade espiritual. Aquilo que eu falei para vocês na meditação, quero trazer a vocês algo que produza raízes profundas, que dê segurança. Então esses cursos, eles vão ajudar a nós como igreja a termos esta vida de solidificação diante do Senhor. Então, para esses cursos, ninguém vai ter despesa alguma. Nós vamos criar uma página no YouTube específica para o curso, para essas aulas, tá bom? Para essa escola, Encontro com a Palavra. Então, nós vamos ter uma página no YouTube para isso. Vamos criar alguns grupos, um grupo no WhatsApp e outro no Telegram, exatamente para isso. E ali, através dos grupos, a gente vai mandar conteúdos para vocês que estão participando da escola. Então, quando nós colocarmos a escola no ar, quero que você ore por isso, ore muito por isso, porque são alguns desafios que nós teremos que vencer para fazer isso, né? E então nós vamos preciso da participação dos irmãos em oração, da divulgação. Essa semana possivelmente eu já encaminho uma imagem para vocês sobre essa nova modalidade, tá bom? Então nós vamos tê-la no Facebook e esperamos poder tê-la também no YouTube. Por isso a experiência que a gente está tentando fazer hoje, que deu alguns problemas, poderia estar parada aqui, estou olhando aqui na minha frente, está paralisada, está travada, né? Então nós vamos resolver isso durante os próximos, por isso as próximas semanas elas são importantes para fazermos as experiências necessárias, tá? Então a gente vai fazendo essas transmissões paralelas aí com as duas plataformas para vermos como que a gente consegue fazer, tá bom? E então o meu desafio para você, ore a respeito disso. Ore, porque o nosso propósito é fazer tudo isso gratuitamente, ninguém vai pagar nada por isso, esses cursos serão oferecidos, mas nós precisamos que você se inscreva lá, depois quando eu mandar o canal, você se inscrever lá também. Enquanto nós estamos, não temos um número de inscritos para fazer pelo celular, via câmera ou celular no YouTube, nós vamos fazendo pelo Facebook mesmo, depois a gente publica no YouTube. Mas primeiro nós gostaríamos de fazer ao vivo nos dois simultaneamente. Então a gente vai tentar resolver esses conflitos, esses problemas que a gente está enfrentando para fazer isso, tá bom? Esse foi o primeiro momento, primeira tentativa, né? Tentativa de fazer, tá bom? Então são essas informações. Hoje à noite eu passo outras informações para os irmãos, então estejam aí ligados com a gente hoje a partir das 18 horas, tá bom? Para a noite, e é um momento muito especial. Vamos exercitar a nossa fé no Senhor e a nossa comunhão com os nossos irmãos através da ceia do Senhor, conforme eu disse para os irmãos. A igreja, ela não está fechada, o templo sim, a igreja está aberta, ela está aí como está na sua casa. Você, aonde você está, você é a igreja de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um dia em paz.
Viva o melhor de Deus para a sua vida e seja um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone. Estamos aí à disposição para juntos caminharmos durante então esse tempo. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia em paz. O Senhor sustente a sua vida e te proteja de todo o mal. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Prepare-se para viver com o Senhor aqui e estar com o Senhor também no Reino Celestial. Todas as pessoas que vieram, chegaram depois aqui também, o nosso agradecimento também a todas elas, né? Então, que Deus abençoe, a Luz Costa está aqui também, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Muito bem, bom dia, até logo mais, nos encontramos novamente, se o Senhor assim nos permitir.